Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com quem estiver me assistindo aí. E estou aqui na minha coluna, vídeo coluna, que a gente emite a cada 15 dias aí, né? Hoje nós vamos tratar de um tema que eu quero emitir uma opinião sobre os ataques aí ao ministro Alexandre de Moraes, em especial as ameaças que ele e a sua família andaram sofrendo. Eu creio que há um déficit comunicativo que é não se tratar com a seriedade devida, o que significam ameaças dessa natureza ao ministro do Supremo, por tudo que foi exposto na mídia até agora sobre que a PF apurou, que a Polícia Federal apurou. Não se trata de mero arrobo bobo de uma pessoa, nem se trata de um maluco que ameaçou o ministro, não, tratou-se de uma operação de inteligência, de acompanhamento do ministro e da sua família, na sua rotina, com a finalidade de praticar crimes graves, sequestro, tortura e talvez aí, homicídio das pessoas. É muito grave isso. Nenhuma democracia do mundo deixaria de reagir com severidade a esse tipo de ataque ao ministro do Supremo, em especial porque não foi um ataque por razão privada. Não foi uma ameaça em razão de algum comportamento pessoal do ministro na sua vida privada, na sua vida pessoal. Não. As ameaças se deram, como evidenciam inclusive as provas anunciadas aí na mídia, por conta do fato do ministro ter sido relator dos casos graves de cometimentos de crime contra a democracia, em razão de ter sido presidente do TSE e ter defendido nessa função a democracia e a eleição que houve, né? Então, obviamente, o ministro cometeu um ou outro erro, isso faz parte, isso é humano, mas realizou bem as suas funções, né? E agora está sofrendo esse tipo de ataque. Nós não podemos permitir isso. Eu falo aqui, eu não sou criminalista, nem pretendo ser, mas eu sou especialista em direito constitucional. Eu conheço bem a história do que foi todo o debate que tem mais de um século sobre os mecanismos de defesa da democracia, quando é atacado por extremistas violentos. A proposta majoritária entre os constitucionalistas até a Segunda Guerra Mundial era o executivo decretar estado de exceção e suspender os direitos dos extremistas. É o que propôs, por exemplo, Karl Lauenstein em relação aos ataques então sofridos. Ele ditou esse texto em 1937, são 2 textos dele, em que ele defende a decretação de estado de exceção pelo executivo quando havia ataque dos nazifascistas às democracias, né? Ou seja, a suspensão total dos direitos. Nós evoluímos. Hoje, no Brasil, a defesa da democracia é feita pelo judiciário, pelo sistema de justiça. O ataque ao ministro não foi um ataque pessoal também. As razões que motivaram esse ataque foram ataques ao Supremo, ataques à democracia, na realidade, ao próprio sistema de garantias e direitos. Há um segmento político minoritário na sociedade extremamente radicalizado que usa da violência como método e que pretendia praticar essas violências para impedir o ministro de continuar relatando os casos que relata e exercer a jurisdição. Há também aí um atentado contra a figura do juiz natural e contra a própria ideia de imparcialidade do juízo, porque esse segmento político que pratica um crime empreendimento, como definiu o crime de golpe o Juarez Tavares, né? Um crime empreendimento que se protrai no tempo e trata-se de vários atos aparentemente isolados, mas que têm uma certa conexão entre si. Essa ameaça ao ministro demonstra que ainda há no país a articulação de um movimento golpista, um movimento de atentatória à democracia e ao Estado de Direito, e isso é muito grave. Creio que a mídia deveria ressaltar, além das críticas que são passíveis de debate, obviamente, que muitos fazem a questão da competência, se o ministro é ou não impedido de participar desse tipo de julgamento, etc., tal, de relatar esse tipo de caso. Além desse debate, deveria ressaltar com muito mais incisividade a gravidade desse verdadeiro ataque à democracia feito através do ministro Alexandre. Às vezes, defender as instituições democráticas é defender os sujeitos que titularizam funções nelas, como é o caso. Então, eu creio que a nossa mídia não cumpre seu papel quando deixa de ressaltar a imensa gravidade que significa um ataque ao juiz por conta de processos, inclusive, que ainda estão em julgamento. Só para lembrar, num país como Estados Unidos, que todos enaltecem tanto a liberdade de expressão e etc., um caso desse mereceria prisão, 18 meses, sem processo nem inquérito, né? O Contempt of Court prevê que quando
há um ataque ao judiciário em razão do andamento de processos, o juiz pode, em certas situações, decretar a prisão sem inquérito e sem processo, até 18 meses de cadeia. Na Alemanha, a questão da democracia, existe uma lei de defesa da Constituição da democracia, uma polícia específica para poder controlar esse tipo de atividade. As democracias do mundo não são essa festa de achar que se agride o ministro do Supremo e nada acontece. Eu queria deixar, vamos dizer, esse é meu ponto de vista incisivo aqui, nesse caso, em favor do ministro do Supremo e da Constituição. Muito obrigado.